Graças a paz, irmãos. Quero convidar todos a abrirem a palavra do nosso Deus. Um texto bastante conhecido, possivelmente você já ouviu algumas pregações nesse texto, mas tem um tempinho que eu estava desejoso de pregá-lo aqui na igreja. Então vamos, Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Os irmãos encontraram? A palavra, nosso bondoso Deus diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito, sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito, bondoso, Deus resgatador, te clamamos, nos humilhamos diante de tua presença, reconhecendo nossa fraqueza, a nossa imperfeição, a nossa indignidade, e te pedimos, Pai, que o Senhor alimente os nossos espíritos, alimente o nosso coração com aquilo que realmente importa, alimento sólido que nos garante um bom caminhar e proceder diante de ti. Mediante o teu Espírito que nós te pedimos a iluminação para esse texto.
Pedimos que o Senhor não me permita falar aquilo que não está em tua palavra e que me use de alguma forma para alimentar a tua igreja, os teus filhos. Ajuda-nos a compreender, a entender e a viver a tua palavra. É isso que te pedimos e assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele falou por meio de parábolas, muitas vezes. Ele trazia grandes verdades para o seu povo, para os seus discípulos ou para aqueles que o ouviam por meio de parábolas. Ou seja, eram comparações. Ele pegava elementos possíveis da vida daquele povo e fazia comparações com coisas espirituais, com verdades espirituais, para nos ensinar. É bem verdade que algumas dessas comparações ele fazia com o propósito de que muitos não entendessem, para que o seu decreto eletivo permanecesse firme. Mas esse capítulo ele nos apresenta lindas verdades sobre como é o caráter santo, bondoso e misericordioso do nosso Deus. Essa parábola é extremamente conhecida. Muitos chamam ela de a parábola do filho pródigo. Ela apresenta 3 personagens apenas. O filho mais moço, rebelde. Um filho mais velho, indignado. E um pai amoroso. 3 personagens apenas podem nos trazer grandes, importantes ensinamentos. E apesar de as descrições mais extensas dessa parábola se dar com o filho mais velho e o filho mais moço, principalmente, a parábola tem por personagem principal o pai. Esse é de fato o personagem principal. É sobre ele que a parábola trata. É sobre a pessoa do pai. Por isso eu chamo essa mensagem não a parábola do filho pródigo, nem a do filho perdido. Mas seu título deve ser a parábola do pai amoroso. Observe como o versículo 11 começa dizendo assim: Jesus continuou. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia, a sua palavra de Deus aberta, para que não percamos nenhum ponto importante. Versículo 11 está escrito: Jesus continuou. Isso quer dizer que Jesus já estava falando verdades antes. Ele já estava explicando fatos importantes. Aqui é a continuação de um discurso que é motivado pelo que está escrito no versículo 1 desse capítulo. Portanto, a gente só consegue entender o objetivo total dessa parábola se analisarmos em seu contexto devido. E o motivo está aqui escrito nos versículos 1 e 2 do capítulo 15. Está escrito o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, em volta de Jesus se reuniam pessoas, multidões, publicanos e pecadores. Pessoas tidas como desgarradas da comunidade de Israel. Tidas como aqueles que não servem ao Senhor com fidelidade, como supostamente os fariseus, os escribas e os sacerdotes serviam. Esses homens estavam indo em direção a Jesus para ouvir. E no versículo 2 apresenta a motivação pelo qual o Senhor Jesus começa a proferir esses discursos. Está escrito: os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui está relatada a indignação dos fariseus e dos escribas. Eles estavam murmurando. Observe coisa interessante. Em outros momentos, eles já tinham interpelado Jesus e o chamado de mestre, reconhecendo sim que ele tinha um ministério. Jesus já tinha ensinado no templo, nas sinagogas e outros momentos. E aqueles homens reconheciam, por mais que começassem uma rixa grandiosa, por vários motivos, porque Jesus os acusava de muitos pecados, eles reconheciam que Jesus era uma espécie de profeta. E agora Jesus está diante de uma multidão de pecadores, aquele que está
no reino de Deus, que crê em Cristo, pensa, que maravilha. O reino de Deus está sendo pregado para pecadores se arrependerem. Os fariseus não pensaram assim. Eles murmuraram. Eles ficaram com ira. Porque Jesus sentava, ensinava e até comia com alguns desses homens ditos pecadores. Esse é o motivo que conclama Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, a proferir não só a parábola do filho pródigo, né, a parábola do filho perdido, mas 3 parábolas. A primeira parábola é a famosa parábola da ovelha perdida. Então temos a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, em sequência. Tudo isso é importante para o entendimento do texto. Observe o que ele diz no versículo 4. No 3 ele diz, Jesus lhes contou esta parábola. Depois de ver aquela cena, os fariseus murmurando porque o reino de Deus estava sendo pregado a pecadores. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheia de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus conta essa primeira parábola, mostrando que a importância é encontrar aquele que está perdido. Contando que há um pastor verdadeiramente ativo que vai atrás da ovelha perdida. Talvez, na matemática humana, a nossa, talvez, a dos fariseus, pensasse, eu não vou correr o risco de perder 99 aqui para ir em busca daquela que se perdeu. Eu não vou correr o risco de deixar elas aqui soltas, com perigo de alguns lobos virem, enquanto eu vou atrás daquela que decidiu ir por caminhos diferentes, procurar novos horizontes, novos pastos. Eu prefiro ficar com as minhas 99. Talvez pensemos assim muitas vezes, como eles. E ele também revela a grande alegria desse pastor que festeja, que chama as pessoas para a alegria quando encontra essa ovelha perdida. A segunda parábola ela tem uma tonalidade muito parecida. Na verdade, as 3 elas se completam e dizem a mesma coisa. Versículo 8 e 9 está escrito, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, dracma era uma moeda grega que representava 10 dias de trabalho, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, ou seja, emprega esforços, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. Então, mais uma vez, ele relata aquele que vai em busca do que se perdeu. E, mais uma vez, a conclusão disso é alegria verdadeira. E quando a encontra, reúne amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Essa é a alegria real do encontro. E depois de proferir essas 2 parábolas, Jesus ele inicia a que é a mais emblemática do capítulo. A que talvez boa parte da humanidade conheça, mas talvez também despreze os significados, a profundidade do que nos é dito. Em primeiro lugar, Jesus ele começa a relatar o que acontece na ótica do filho que se perde. Apesar de ser a parábola do filho perdido, é o filho que decidiu se perder. Jesus continuou, aqui diz versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. Observe como a ótica inicial, de fato, não é a do filho, mas na verdade de um homem que tinha 2 filhos. Porque esse é o personagem principal. Agora ele vira para o filho. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então Jesus começa a descrever um pai de família, com 2 filhos, e o mais moço deles representando um filho rebelde, que tinha tudo com o pai, e agora ele diz, eu não quero mais viver aqui. Eu quero a minha parte da herança e quero poder
viver a minha vida do jeito que eu quero. É isso que é relatado aqui. Observe que Jesus não está dizendo que essa família existe de verdade. Isso é uma parábola para nos trazer ensinos verdadeiros sobre o reino de Deus. Mas o que quer dizer o filho pedir a herança do pai? O que quer dizer isso? Qualquer pessoa que conhece como funciona uma herança, um testamento, sabe que para a obtenção do lucro do testamento, para receber aquilo que o testador deixa, é necessário que haja a morte do testador. Para você receber a herança dos seus pais, é necessário primeiro que esses morram. Quando o filho chega para o pai, naquela cultura, e diz, eu quero a minha herança, ele não está dizendo outra coisa senão, para mim o Senhor morreu. Eu não quero mais relações contigo. Você morreu. Eu quero a minha herança. Eu quero viver do meu jeito, com os meus padrões. E essa é necessariamente a posição de absolutamente todos os homens que vivem sem considerar bondoso e provedor Deus. Eles querem, dia após dia, desfrutar de todas as bênçãos que Deus dá. Saúde, vigor, amor, amizades, sustento, sem nenhuma relação com o Deus provedor dessas coisas. Então, essa é a posição de qualquer homem que quer desfrutar bênçãos nessa vida, sem considerar o provedor de todas essas bênçãos. Não só isso, mas ainda dizem, eu sou o provedor, eu conquistei os meus amigos porque eu sou legal, eu conquistei o meu trabalho porque eu simplesmente sou competente de mim mesmo. E tudo tem uma desculpa. Não reconhecem aquele que é o provedor primário, que é Deus. Essa é a situação de todos esses homens. Mas também, naquele contexto, representava que essa era a situação de todos aqueles que tinham, talvez em algum momento, sido ensinados acerca da lei, conhecido os profetas, a palavra de Deus, mas preferiram viver de outro modo. Era um caso dos publicanos, era um caso dos cobradores de impostos, esses pecadores, o qual Jesus agora estava pregando o evangelho, chamando eles para um arrependimento. No versículo 13 está escrito, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então ele começou agora a viver uma vida dissoluta, distante de Deus. Essa foi necessariamente a vida dos publicanos e pecadores. Eles estavam ali na comunidade de Israel, mas era como se não estivessem. Agora eles estavam servindo a outra nação, aos romanos, cobrando os impostos dos romanos, denunciando o erro daqueles que eram da sua própria nação. Essa é a situação, na verdade, de todo aquele que desperdiça a vida, que vive distante de Deus, que quer se satisfazer longe do provedor de tudo, vivendo em desperdício, gastando os talentos, as bênçãos, as riquezas, as virtudes que Deus deu. Longe do Pai que é provedor, que Jesus está nos ensinando que tudo é desperdício. Longe de Deus, tudo é desperdício. A cegueira espiritual faz com que a gente ache que o mundo é muito mais atraente do que o que parece. A cegueira que aquele filho mais moço tinha o fez olhar para outras nações e pensar que aquilo ali era mais legal do que estar no lar onde ele tinha o sustento, o amor, o cuidado do seu pai. Esse foi o primeiro ato, a primeira cena. O filho requerendo do pai a sua parte da herança. E agora a segunda cena é a profunda miséria que o pecado
impõe na vida do pecador. Aqui está o salário do pecado colhido ainda em vida para todo aquele que rejeita a Deus. Nos versículos 14 a 16 está escrito: depois de ter consumido tudo, ou seja, aquilo que ele achou que era para a vida toda agora, a sua herança, as suas festas, os seus pecados, simplesmente foram consumidos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Jesus está nos ensinando que é isso que acontece com aquele que aposta todas as suas fichas nos prazeres do pecado. Chegará um momento que aquela fonte de felicidade ela vai secar. O pecado ele cobra, e cobra com juros. Ele lhe eleva primeiro, fazendo você sentir a euforia do erro, do engano, para depois derrubar, para dar uma rasteira depois. Porque todo aquele que procura a felicidade em fontes rotas, em fontes rasas, chega o dia que ele descobre que aquilo ali não é mais suficiente para ele. Foi isso que aconteceu. Chegou um momento em que aquele homem começou a passar por grandes necessidades. Essas necessidades são consequências das suas escolhas pecaminosas. Eles decidiram pecar, viver no erro, viver no engano. O versículo 15 nos mostra, começa a nos revelar a degradação daquele homem. Como ele emerge em estados terríveis de trevas por causa do pecado. Observe. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Então ele começou a se sujeitar agora a cidadãos de outras terras que não tinham mais, que não tinham a mesma cultura dele, que não tinham recebido do mesmo ensino dele. Como Jesus está pregando isso para judeus, subentende-se que ele está levando em conta toda a cultura judaica e está levando em conta que esse rapaz saiu de sua terra e foi pedir auxílio em outro lugar. E o que acontece é justamente isso. Quando a gente sai, está distante de Deus, o que nos são oferecidas são as coisas mais imundas, mais porcas, literalmente. É dito que este homem de outra terra mandou que ele fosse cuidar dos porcos. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Todo mundo sabe que o povo judeu verdadeiro israelita, ele não criava porcos, porque era um animal tido como impuro. Essa era uma das características que diferenciava Israel das outras nações. De forma civil, foi assim que Deus ordenou, para que o seu povo não se contaminasse com o pecado. E agora aquele homem, distante de sua terra, passando necessidades por causa de suas escolhas, porque escolheu o pecado, agora a sua vida era com os porcos. Isso que o Senhor Jesus está ensinando. Todo aquele que estiver distante de Deus, ele pode até, por algum momento da sua vida, se iludir com falsas felicidades, que muitas coisas podem produzir. Sei lá, dinheiro, fama, riqueza, poder, status, prostituições, que é o caso desse rapaz. Mas chegará um momento em que o pecado passará a rasteira. E que cada vez mais essa fonte vai se tornar rasa. E você vai se ver em trevas, mergulhado na escuridão do erro, do engano, distante de qualquer coisa que possa ser chamada de felicidade e alegria. O seu estado de humilhação não acabou aí. O versículo 16 vai além. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ele chegou ao ponto não só de cuidar de porcos, mas de sua necessidade ser tão grande por causa do pecado. Ele agora queria comer da mesma comida dos porcos. Se comer um porco já era uma coisa imunda, imagine se sujeitar a comer da mesma comida dos porcos, um fruto. E o que nos é dito aqui? Mas ninguém lhe dava nada. O pecado, ele tira toda a honra, ele tira toda a dignidade que alguém pode ter.
toda a dignidade que só pode ser encontrada em Cristo. Aquele que busca fora dele vai ter justamente o oposto. Vai ser indigno, viver uma vida imunda. Ele desejava comer a comida dos porcos. Uma lavagem. A situação dele passou a ser uma situação de mendicância. Ele começou a pedir e ninguém lhe dava nada. Um dia ele estava na casa do pai, tendo tudo. No outro ele não tinha mais nada, porque decidiu ativamente para andar em caminhos dissolutos, de trevas, de pecado. Então a gente vê, o primeiro ato, ele cortando relações com o pai. O segundo, ele sendo derrubado pelo pecado. E agora, nos é relatado um desejo e uma atitude. Isso é importantíssimo. Desejo e atitude. Versículos de 17 a 19 nos dizem: então, caindo em si, quando os trabalhadores de meu... Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Então ele começou a pensar. Ele não lembrou nem de quando ele era filho. Ele pensou quantos trabalhadores de seu pai, quantos servos que o pai tinha, não tinha pão com fartura. E ele estava ali, passando fome, necessidade. Esse é o pensamento. E muitas vezes, muitos homens, quando estão imersos no pecado, eles ainda lembram, olha, é verdade. Alguns homens talvez que estejam imersos nas drogas, eles consigam pensar, verdade, tem um Deus que é bom. Eu já ouvi falar desse Deus. Ou pessoas que estão em vidas totalmente degradantes de prostituição, consigam lembrar, tem um povo que é puro, reconhece. Tem um lugar que é bom, que me tira dessas... Mas fica só no pensamento. Aqui nos é relatado duas coisas. É pensamento, reconhecer onde está o bem, e a atitude para buscar o que é bom. Ele disse: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer. E agora está aqui. O arrependimento verdadeiro. Aquele que não está só na mente, mas que é consumado em atos. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Esse é o pensamento dele. E a atitude de se arrumar para ir. Agora, para se humilhar diante de seu pai. E ele ia fazer isso porque reconhecia que seu pai era um homem bom. E arrumando-se, foi para o seu pai. Aqui está relatado o verdadeiro arrependimento. E começa com a humilhação de reconhecermos como somos e a atitude de mudar o nosso procedimento. Arrependimento verdadeiro é isso. Não é só na mente desculpa, Senhor, e no outro dia faz a mesma coisa. Aí se ajoelha, desculpa, Deus, por isso. No outro dia, a mesma coisa. E ele se arrumou e foi. E aqui começa agora a descrição do pai amoroso. Esse é o segundo ponto dessa mensagem. Dois novos personagens aparecem. Agora o pai amoroso e o irmão mais velho. Um filho indignado. Versículo 20 nos relata a atitude desse rapaz arrependido, do filho mais jovem, mas de forma muito mais sublime, a atitude do pai. Aquele que é o personagem de fato principal, que merece toda a honra e dignidade nessa história. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Esse filho ainda vinha muito distante quando seu pai o avistou. Mostrando como Deus está sempre atento. E obviamente o pai está representando aqui na parábola a posição do nosso Pai Celestial, Deus. Mostrando como o pai está sempre atento a todos os seus eleitos. Esperando ativamente para restaurar-lhes a sorte. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E aqui está o sentimento santo do pai, a compaixão.
e compadecido dele. Ou seja, o pai tinha lançado o seu coração na miséria daquele filho. Esse é o significado de compaixão. É a empatia santa, bíblica. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Alguns estudiosos vão dizer que o texto original remete a um beijo ativo, né? A muitos beijos de carinho de um pai para o filho. Observe como o pai que foi atrás dele. Que está o ensino da misericórdia do nosso Deus, da santa bondade dele. O pai que dá outra chance, do pai que corre para resgatar seus filhos, um pai que tem compaixão, que tem cuidado pelos seus filhos. Apesar daqui na parábola o pai correr para abraçar, resgatar e beijar esse filho, nós sabemos como o Senhor Jesus Cristo fez esse ato. Nós sabemos qual foi o ato de Cristo de correr, abraçar e beijar os seus eleitos. Foi quando ele se entregou na cruz do Calvário. Ativamente. Ele decidiu fazer isso por nós. Versículo 21, temos um ego agora totalmente humilhado. Está escrito: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Agora, aquilo que ele tinha planejado, ele fala para o pai: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, me trate como empregado, para que eu não viva naquela humilhação terrível. Aqui está arrependimento verdadeiro. Aqui está o reconhecimento da sua indignidade. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos como a disposição misericordiosa de Deus é diametralmente oposta à disposição do pecado maldito. O pecado, ele te leva para fontes rasas de felicidade. Ele traz euforia ao seu coração. Ele te eleva para depois te dar uma grande queda. Ele te faz feliz para depois te impor terror, desespero e morte. Essas são as consequências do pecado. Por outro lado, o nosso Deus age de forma totalmente oposta. Ele humilha o nosso ego, ele nos rebaixa primeiro, para depois nos exaltar. Ele primeiro faz de nós necessitados, mas depois ele nos veste com a melhor roupa. Depois ele põe em nosso dedo um anel. Ele coloca sandália em nossos pés. Para o Senhor e para nós deve importar uma verdade: que o nosso estado, o nosso segundo estado, ele tem que ser sempre melhor do que o primeiro. O pecado é o contrário. O pecado faz com que o segundo estágio seja pior do que o primeiro. E esse segundo estágio é sem fim. Mas a ação misericórdia de Deus é o contrário. O nosso segundo estado, nosso estado com Cristo, é sempre melhor do que o primeiro. Versículos 22 e diante está a ação bondosa do Pai. O que o Pai faz para nós. O Pai, porém, disse aos servos, eis que o Pai diz aos seus empregados: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Novas vestes, meus irmãos. É isso que o Senhor faz com seus verdadeiros filhos, com seus eleitos. Significa que agora teremos uma nova disposição. Roupas limpas, não mais manchadas de lama, de lavagem, não mais manchadas com pecado. Um anel no dedo agora, temos uma família. É sinal de realeza. Sinal de que temos uma identidade.
sandálias nos pés era sinal de liberdade, porque os escravos não costumavam andar com sandálias, principalmente aqueles que trabalham com porcos. Mas agora em Cristo somos verdadeiramente livres dessa escravidão nefasta do pecado. Versículo 23 retrata a festa e a alegria daquele pai que recupera o filho. E o 24 é a grande cena, é aquilo que mais importa em toda essa história. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. E é óbvio que aqui Jesus faz uma transição muito grande da parábola para verdades espirituais muito mais profundas. Porque na parábola aquele filho não estava morto, ele estava vivo. Mas diante de Deus ele estava morto espiritualmente. E agora, ao reconhecer seu erro, a sua miséria, o seu pecado, ao cair em profundo arrependimento, como estudamos nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, por quê? Porque serão consolados. E agora há uma grande festa, porque esse filho estava morto, mas pelo poder do Espírito foi vivificado, reviveu. Estava perdido e foi achado. E o versículo 24 nos termina dizendo: e começaram a festejar. E começou uma grande alegria. Isso é o que acontece quando um pecador se arrepende. Isso é o que acontece quando a ovelha perdida é resgatada. Está no versículo 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa alegria é verdadeira, não só aqui na terra, mas nos céus. Essa alegria também acontece na mulher que encontra a dracma perdida. No versículo 10 está escrito: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que verdades incríveis que são nos ensinadas em sequência. A alegria com os homens, com aqueles que são verdadeiramente filhos. A alegria nos céus, diante dos anjos de Deus. Todos os seres celestiais cantam em coro por um pecador que se arrepende, porque vale muito uma alma. E no versículo 24 nos diz o motivo real dessa alegria. É porque ele estava morto e reviveu. Estava caminhando para a condenação eterna e agora vai ser levado para a glória. Estava perdido nas densas trevas do pecado e raiou a luz sobre a sua vida. Aquele que disse haja luz, fez haver luz em seu coração. E esse é Cristo, o Senhor. Ele estava perdido e foi achado. E por isso, a grande festa quando um pecador se arrepende. É motivo de grande alegria para nós quando pecadores se arrependem. Nós devemos ter o nosso coração invadido por essa alegria. Pela felicidade de poder estarmos aqui reunidos como irmãos diante de Deus. Porque muitos pecadores aqui se arrependeram. A princípio, meus irmãos, aquele filho que se perdeu, ele representava os pecadores e publicanos. Que Jesus agora estava pregando o evangelho e eles estavam crendo na verdade, porque muitos seguiam ele. Mas também isso pode ser aplicado a nós, quando cada um de nós decidimos andar pelos nossos caminhos e um dia Cristo nos resgatou. O seu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, iluminou as nossas mentes, os nossos corações e cremos. Nós também temos relatado agora a vida do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele simboliza aqui aqueles fariseus, aqueles escribas que estavam vendo o reino sendo anunciado para pecadores. Pecadores se arrependendo, mas eles não conseguiam se alegrar nisso. Eles não tinham prazer porque almas estavam sendo tiradas do inferno e levadas ao céu.
Jesus ele começa a narrar a atitude do irmão mais velho, aquele irmão que nunca tinha saído de dentro do lar, de dentro da casa. Versículos 25, de 25 a 27 nos diz: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Em outras traduções comuns, o bezerro cevado. E aqui temos a surpresa do irmão mais velho. Ele estava trabalhando, seguindo a sua vida normal, enquanto o pai esperava pelo irmão para a volta do seu filho mais moço. Seu irmão seguia a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Até que ele, distante, vê o barulho das músicas, das danças, o cheiro da gordura do bezerro, e pensa: como assim uma festa para a qual eu não fui convidado? Versículo 28 está a clara indignação desse filho mais velho. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Isso é importante. Ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Observe mais uma vez a atitude do outro filho e agora a atitude do pai. Jesus está denunciando a recusa dos fariseus em se alegrar. Eles se recusavam a reconhecer a virtude misericordiosa e perfeita do Pai, do bondoso Deus, que perdoa pecados. Perdoa pecados pela graça, de graça. Eles não quiseram se alegrar. Eles não quiseram entrar na festa. Como muitos, em outra parábola, quando pregamos aqui sobre as bodas, não quiseram ir e se alegrar com o noivado, o casamento do filho do grande rei. Eles sabiam que tinha uma grande festa, mas preferiam estar nas trevas. E temos aqui mais uma vez a atitude ativa do pai que sai e procura convencer os seus filhos. Do pai que vai atrás da ovelha perdida, ou da dracma que se perdeu, ou do filho rebelde e indignado. Na verdade é que aquele filho, ele nunca saiu de casa, mas também nunca fez parte daquele lar. O pai procurava ativamente esse filho, dizendo: venha se alegrar conosco. Entre no gozo eterno da glória. Importa que essa festa ela seja comemorada não por obras, porque você nunca mereceu ela também, assim como seu irmão também não mereceu. Essa festa se comemora porque eu sou bom e misericordioso. É por isso que eu sou provedor de grande alegria. Essa é a justificativa do filho. Olha o versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Ele achou que de alguma forma ele podia merecer. Quando mais uma vez lemos aqui, não por coincidência, mas a santa coincidência de Deus, que não há justo nenhum sequer, como lemos em Romanos 3. Que ninguém merece nada diante de Deus, que ninguém pode reivindicar nada diante de Deus. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E a lei nos revela que somos injustos e pecadores. Aquele filho queria merecer pelo seu trabalho, mas a verdade é que ninguém pode alcançar o gozo da salvação, a alegria da felicidade eterna em Cristo por meio de suas obras. Faz anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Ele não só confiava em suas próprias mãos para alegrar ao Pai, senão que pela graça
do Salvador, como ele nunca conseguiu o usufruto, ele nunca conseguiu usufruir, se alegrar nos privilégios, no direito de ser o filho de Deus. Ele nunca conseguiu se alegrar, porque na verdade, mesmo estando dentro do lar, ou talvez muitos de nós dentro da igreja, com o título de membro de tal igreja, de tal denominação, nunca fizemos parte, de fato, do reino de Deus. Aquele que não faz parte do reino de Deus, ele pode ter um nome escrito em 1000 igrejas. Ele nunca vai conseguir se alegrar no Senhor. Aqueles homens estavam dentro de casa, aquele filho estava dentro de casa. Como os fariseus, dia após dia, estavam ali no templo, sacrificando, levantando a sua própria moral diante dos homens. Mas nunca conseguiram se alegrar no Senhor, que nos dá todas as coisas de graça e não pelo trabalho. Ele mais parecia um empregado, um servo, do que um filho. Observe como ele trata a sua ira pelo irmão. E nós devemos ter muito cuidado para que nós que já desfrutamos do lar de Deus há mais tempo, nunca ache que o reino de Deus não deve ser pregado a tal pessoa porque ela não é digna. Na verdade, ninguém é. Os fariseus pensavam isso. Esses homens, eles não merecem que o reino de Deus seja pregado para eles. Eles cobram impostos caros da gente. Eles maltratam o nosso povo. Versículo 30, está escrito. Ainda fala do irmão mais velho. Mas quando veio esse seu filho, isso é interessante. Quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. E ele agora começa a assumir o papel diabólico de acusador. Ele começa a fazer denúncias ao invés de se alegrar com o arrependimento do irmão. Nós devemos ter muito cuidado para não querer fechar as portas da graça de Deus para pecadores por julgar que eles não merecem. De fato, ninguém merece, nem nós. É para não assumir diante de Deus, nós devemos ter muito cuidado para não assumir diante de Deus a posição que aquele homem assumiu, de acusador. Essa posição já tem dono, ela é do diabo. Ele que tenta mover nos corações. Você não é digno de estar aí. Saia daí porque você não pode se alegrar em Deus, você é um pecador. O Senhor já nos disse isso, que somos pecadores. Mas nós nos alegramos nele pelo que Cristo fez. Por ter dado a sua vida em nosso lugar. Por ter pagado um alto preço para que nós estivéssemos aqui. E aqui está a conclusão da parábola. O Deus perdoador, o Deus amoroso, o Deus alegre. Versículo 31. Então, o pai respondeu, meu filho, observe a forma de tratamento amoroso. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Ou seja, se você realmente for meu filho, você pode se alegrar em tudo isso. Tudo que eu tenho é seu. Isso é um pensamento extremamente mesquinho que pode invadir o nosso coração depois de longos anos, talvez, servindo a Deus e esfriando no amor, se isso for possível. É que a gente deixe de se alegrar quando um irmão é salvo, quando alguém se arrepende, ou deixamos de buscar ativamente isso, o arrependimento, pregando o evangelho da paz. Meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Nós somos chamados, bem como aqueles fariseus, qual Jesus denunciava, mas ao mesmo tempo chamava eles ao arrependimento por aquelas atitudes, a nos alegrarmos no Senhor, que faz tudo de graça para nós. Não se conquista nada diante de Deus. Não se merece uma bênção. Ele faz porque Ele é bom. Aqui já, nessa altura do campeonato, já é para percebermos que a gente não tem méritos diante de Deus.
senão que tudo que ele faz é por sua natureza bondosa, perfeita e misericordiosa. Versículo 32, a parábola se encerra dizendo, uma fala do pai, mas era preciso festejar e alegrar-se. E agora, diferente de como o filho tinha dito, esse seu filho, ele diz, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A repetição disso, do mesmo modo que ele tinha dito para os seus servos, revela para nós a importância desse texto, a profundidade da glória desse texto. A obra do Senhor produz isso em nós. Ele nos encontra porque estávamos perdidos e Ele nos dá vida porque estávamos mortos. Em Efésios 2, descobrimos que Ele nos deu vida justamente nessa situação, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, aquele que atua nos filhos da desobediência. E por isso nós éramos filhos da ira, como também os demais. Agora Ele nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E ouvimos ecoar as santas palavras que nos abre o acesso pelo véu rasgado. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é só isso. É que isso não vem de vós, é dom de Deus. O preço foi muito alto. O preço pago foi muito alto. Por isso nós devemos nos alegrar nele. Como foi que o Senhor ativamente correu atrás de nós? Da ovelha perdida, procurou a dracma que tinha se enfiado pelas brechas da casa. Foi enviando o seu filho como resgate. A ovelha muda, que foi sacrificada, imolada, teve o seu sangue derramado. Na cruz, ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo, é o que está escrito. Ali era o lugar da reconciliação. E finalmente, aquele estado que era de inimizade e guerra, ele é destruído. Como lemos em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E a paz agora ela é estabelecida por meio do sangue derramado. A tampa do propiciatório foi aspergida pelo sangue. E agora fomos purificados pelo sangue que nos lava e faz de nós mais alvos que a neve. O preço foi muito alto. Foi o seu sacrifício. Foi toda a vida substitutiva de Cristo. Aquele homem, assim como nós, desperdiçou a sua vida em muitos pecados, querendo gozar e usufruir das bênçãos de Deus, sem nenhum relacionamento com Deus, da saúde, do vigor e de muitas coisas. Mas Cristo veio para substituir aquela vida, para substituir a nossa vida, e viveu perfeitamente em nosso lugar. E a morte que cabia a nós, ele decidiu tomar para si na cruz, se entregando em nosso lugar, sofrendo a ira, tomando o cálice da ira de Deus. C.S. Lewis, comentando essa passagem, eu postei ontem, inclusive, Jesus contou a história do filho pródigo para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para casa. No final de tudo, o que importa é isso. Volte para casa. Porque só lá há alegria verdadeira. Só nele, só no dono do lar, só no Pai bondoso, que de fato é o protagonista de toda essa parábola, é que há alegria, a salvação, a vida. Fora do lar, nossa vida é com os porcos, com a vergonha. É uma vida indigna, uma vida de pecado e de morte. Portanto, se existe uma mensagem importante em todo esse texto, é: volte para casa. Só isso é que realmente importa.
Fora de Deus não há alegria verdadeira. Amém. Vamos louvar o Senhor.